Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez nós vamos conversar sobre Elite Four, Gym Leaders e Pokégirls, tudo misturado, pois é. Hoje nós vamos pegar as Pokégirls do anime Pokémon, as meninas que acompanharam o Ash, e nós vamos transformar elas em Elite Fours, líderes de ginásio, para trazer elas um pouco mais para o aspecto competitivo. Por sorte, algumas Pokégirls já estão configuradas como líderes de ginásio ou até mesmo, quem sabe, futuras campeãs dentro do anime Pokémon. Mas nem todas estão. Então, vamos fazer umas mini fanfics aqui e dar times para elas competitivos. Quero saber o time que vocês dariam para essas Pokégirls. Um tipo de vídeo bem antigo, né? Mas é divertido de fazer. Então, bora lá? Diga a sua opinião nos comentários. Se você gostou de algum time que eu montei, se você faria alguma alteração, ou se você faria uma alteração por completo. Me diga aí nos comentários. Bora lá então conversar sobre as Pokégirls. Deixa seu like pra dar aquela força. Bom, vou começar com a Misty. A Misty, pessoal, não tem muito o que falar, na verdade. Eu acho o time dela bem interessante. Talvez eu colocaria em algum dos Pokémon entre Corsola e Politoed o Seaken, depois da sua Goldeen ter evoluído. Mas, vamos imaginar que ela possa até ter o Seaken. A questão é que não precisa mexer muito no time da Misty. Ela é uma líder de ginásio e eu acho que é interessante imaginar ela agora dando um passo para ser uma Elite Four em Kanto. Seria muito, muito legal de acompanhar isso. Ou talvez uma Elite Four lá em Johto. Tanto faz, não tem problema. A questão é que eu acho que o time dela é muito fechadinho e não precisa de muitas alterações. Eu evoluí o Horsea aí e mantive o Psyduck justamente para dar alguns elementos do anime também. Então, eu acho interessante que ela tenha esses Pokémon. Como Mega Evolução, ela tem espaço ali com o Gyarados, que é bem legal também. Então, Misty se tornando uma Elite Four, quem sabe uma treinadora aí deixando um espaço para Misty, quem sabe Lorelai, Agatha, não sei, algum outro personagem que possa ter abandonado ali o cargo de Elite Four e a Misty agora passe a possuir esse papel. Lembrando que ela vem se dando muito bem como uma líder de ginásio em Kanto, então acho que tá na hora de evoluir a Misty, né? Bom, Iris, eu fiz umas brincadeiras aqui com os Pokémon dela. Na verdade, a Iris, eu gosto de imaginar que esse seria o time dela antes dela se tornar uma campeã. Então aqui tem elementos bem interessantes, como por exemplo o Garchomp, que o Gible dela acabou evoluindo, o Axel dela também acabou evoluindo para um Haxorus, ela finalmente tem um contato maior com seu Dragonite, Duraludon, um Pokémon que ela acabou querendo muito conhecer na região de Galar e acabou capturando ele, e o Hydreigon acabou sendo ali um presente, né, que ela acabou conquistando na sua cidade natal. E o Excadrill é um Pokémon da infância da Iris, né? Um Pokémon que acompanha a Iris há muito tempo. Uma coisa que você precisa lembrar é que nem todos os treinadores que se focam em um tipo, eles necessariamente têm esse tipo no time, né? Muitos líderes de ginásio ou até mesmo campeões acabam brincando com o time. Um exemplo mesmo é a própria Iris, que tem alguns Pokémons dragões, mas também tem outros Pokémon que não são dragões, como por exemplo o Lapras nos jogos. Então eu acho que a gente tem essa liberdade de brincar um pouquinho com alguns Pokémon, que por mais que não sejam dragões, fazem parte da história da personagem. Então, nesse caso, eu imagino aqui também no caso da Iris, ela se tornando uma Elite Four dragão lá em Unova. Bom, agora vamos para May. A May, ela acabou se tornando uma líder de ginásio do tipo normal, justamente porque o pai dela acabou se aposentando, mas ela fazia muitos concursos ainda e continua fazendo concursos. A gente sabe que inclusive isso não impede ninguém de ter um ginásio. Fantina e Jasmine são personagens que participam de concursos, mas também são líderes de ginásio. E a May acabou seguindo também um pouco do estilo delas. Uma coisa interessante sobre a May é que, como ela herdou o ginásio do pai dela, ela traz Pokémons normais para o seu time. Então, ela já tinha alguns, acabou evoluindo, como a Delcatty e o Snorlax. Ela também acabou pegando um Pokémon do pai dela, que vem ajudando ela como líder de ginásio, que é o Slaking. E nós temos o Bibarel e o Swazbuck, que acabou sendo Pokémons que ela conquistou em aventuras na região de Sinnoh
e o Nova. Já o Blaziken não tinha como ficar de fora, ele simboliza todo o começo da jornada da Mei e ela decidiu manter ele também para ajudar no ginásio. Uma coisa interessante sobre esse time da Mei é que ela acaba trazendo 3 tipos base que são os que os iniciantes começam: o água, o fogo e o grama. Então eu queria colocar isso no time dela também. Então esse é o time da Mei. Lembrando que a Mei, a insígnia dela no ginásio dela é uma fita. E também vai ser no ginásio da Dawn. E o ginásio da Dawn é um ginásio de gelo. E eu acho que o que mais inspira a Dawn a ser uma treinadora do tipo gelo é a região de Sinnoh, seguida do seu Mamoswine, que foi um Pokémon que ela teve que tentar lidar por muito tempo, né? Ele não era um Pokémon desobediente, vamos dizer assim, mas ele era um Pokémon difícil de lidar. E ela acabou conseguindo lidar com ele. Ela traz também muitos aspectos como os concursos no time dela. Eu gosto de imaginar que antes de você desafiar a Dawn, você vai ter que passar por uma espécie de concurso. E aí você consegue desafiá-la. E esses são os Pokémon que eu escolhi para Dawn. É interessante que o Piplup, ele acabou evoluindo. E apesar dele não ser um Pokémon de gelo, ele é um pinguim. Então eu acho que cai muito bem pro time dela. Alguns outros Pokémon que estão aqui, como Aurorus e Frosmoth, são Pokémons que ela acabou encontrando em suas jornadas pelo mundo Pokémon. Agora nós temos Serena. Ao contrário da Dawn, nós temos a garota em chamas de Kalos. Pois é, essa personagem, vocês sabem que eu gosto muito dela, e na minha fanfic pra ela, eu imagino que o fogo foi a grande determinação na vida da Serena pra ela mudar tudo. Então, ela vinha fazendo performances, ela acabou também participando de concursos, mas depois ela acabou se inspirando muito a ser uma treinadora Pokémon. Em tempos difíceis, ela se uniu ao fogo e ela tem a ambição de se tornar uma Elite Four e também uma campeã. Aqui nós temos Braixen, que acabou evoluindo para Delphox, um Pokémon que ela acabou conhecendo em Kanto, que era uma Ponyta, acabou virando uma Rapidash. Volcarona e Chandelure foram Pokémons que têm muita influência porque ela acabou passando uma temporada em Unova. E os dois últimos Pokémon são Pokémons que acabam trazendo mais alguns traços de personalidade da Serena, principalmente o Haldun, que em um momento de escuridão, o Haldun foi quem a resgatou. Então, Serena teve problemas também como todo mundo, a gente sabe que ela é um pouco problemática às vezes, mas ela continua vibrante como fogo. E o Haldun acabou tendo essa função no time da Serena, e é um Pokémon que ela gosta demais. Então, na minha visão, esse é o time de fogo da Serena em Kalos. Sua insígnia é uma chave que ela carrega em sua cintura. Agora, por fim, as 3 Elite Fours de Alola. Pois é, eu sempre achei o Elite Four em Alola meio batido, eu nunca gostei. E eu imagino que a Cerola, por algum motivo, acabou chamando Mallow, Lily e Lana para fazer parte da nova era de Elite Fours em Alola. E aqui nós temos os times das 3. A Lana é a primeira que traz Primarina, seu Eevee que evoluiu para Vaporeon, e também ela tem o Araquanid, que faz muito sentido por conta de episódios do passado. Sem falar em Lapras, que sempre foi um Pokémon que esteve do lado dela. Milotic e Lumineon são Pokémons que ela acabou conseguindo pescar em algumas viagens que ela fez, e desde então vem cuidando deles. Interessante que, como forma de recompensar a Cerola pelo convite, ela acabou entregando um Eevee para a Cerola. Na verdade, ela tinha 3 ovos de Eevee e distribuiu entre suas amigas. E isso nos dá uma liberdade para criar outros times com Eevees também para suas amigas, como no caso da Mallow. Mallow tem a Tsarina, que para mim faz muito sentido, e ela continua ainda exercendo ali um restaurante. E aí temos Tsarina, o Trevenant, o Tropius, que acabou sendo um Pokémon que em uma viagem para Hoenn ela acabou capturando, a Eevee que ela ganhou da Lana acabou evoluindo em Leafeon, e também temos a Lurantis e o Uranguru. O Uranguru é um Pokémon que a gente sabe que não é de grama, mas ele tem um papel muito importante na vida da Mallow, principalmente porque ele ensinou a Mallow sobre muitas coisas, e ele também sabe os segredos da floresta, vamos dizer assim. É um Pokémon que sempre auxilia a Mallow. Por fim, e não menos importante, temos Lily, que depois de reencontrar seu pai, acabou decidindo se tornar uma treinadora Pokémon. E o convite de Acerola
chegou. A Lily foi a que mais teve dificuldade para montar o seu time, mas no final das contas ela conseguiu. Ela se tornou uma Elite Four, focadas em pokémons do tipo gelo. Então a gente consegue ver aqui os 4 primeiros pokémon focados em tipo gelo. A Eve, inclusive, que ela também ganhou da Lana, acabou evoluindo numa Glaceon. E nós temos também Vanillux e Eskew. Mas no final temos Clefable e Magyarna. E você deve estar se perguntando, por que não dar outros 2 pokémons de gelo? Eu acho que essa é a brincadeira com a Lily. São 2 pokémon que representam a mãe e o pai dela. A Clefable, que representa a mãe dela, a infância dela, mas solitária, sem o pai. E também a Magyarna, que foi o pokémon bússola que levou ela até o pai. Então eu gosto de imaginar que esses 2 pokémon tenham essas funções no time delas. Isso não impede também que, por exemplo, de Clefable ter aí no seu arsenal de movimentos um movimento tipo gelo, né? Então, é interessante imaginar dessa forma. Então, eu finalizo aqui esses times de Pokégirls. Vocês devem estar se perguntando sobre a Koharu. A Koharu é uma personagem que ainda está em desenvolvimento, então eu não sei para onde mirar para Koharu, sinceramente. Então fico um pouco na dúvida. Inicialmente, se eu fosse criar um time para Koharu de cara, seria um time focado em Evolutions ou em cães. Mas eu vou deixar pra vocês. Vocês brincam aí com a Koharu também. Um forte abraço. A gente se vê logo logo. Quero saber a opinião de vocês e o que vocês fariam com as Pokégirls se tivesse que configurá-las como líderes de ginásio ou Elite Fours no mundo Pokémon, no universo do anime Pokémon. Forte abraço. A gente se vê logo logo. Fui.